E aí, galera, beleza? Bom, já que estamos falando então sobre figuras semelhantes, né? O que a gente mais precisa saber sobre figuras semelhantes é saber se elas são semelhantes por meio da razão de semelhança. A gente procura nelas uma razão de semelhança, né? O que é a razão de semelhança? Nada mais é do que uma fraçãozinha, tá? Onde nesta fração teremos numerador e denominador, certo? O número 1, o numerador, tem que ser um segmento à parte de um polígono, de uma figura. O denominador tem que ser da outra figura. E tem que ser correspondente. Ou seja, se eu pegar a base aqui desse triângulo e colocar aqui, o cara que vai embaixo aqui tem que ser a base do outro triângulo, tá? É o que a gente chama lá de lados correspondentes. Tudo bem? Então vocês já viram isso, né? Já deram uma pesquisada aí. Então já estão por dentro do assunto. Só que para a gente poder fazer a razão, pensar na razão entre os perímetros e as áreas das figuras semelhantes, vamos começar aqui com a razão de semelhança. Então eu escolhi começar com dois triângulos, tá bem? Então ó, eu chamei de figura 1, figura 2, só para poder nomear também, depois aqui fica mais fácil, tá bem? Então olha bem, eu quero primeiro encontrar a razão de semelhança entre essas duas figuras. Eu vou usar a base, como eu já comentei da base, né? A base desse triângulo é 6, a base desse triângulo, lado correspondente, é 12. E a razão de semelhança, a gente geralmente usa ela no formato fracionário, tá bem? A não ser que se peça, eu mudo para decimal. Aí então eu vou sempre simplificar, sempre que possível eu vou simplificar. Dividindo aqui em cima e embaixo por 6, eu vou ter que a razão é meio. Isso faz sentido, olha lá. Aqui a razão desta figura para esta é meio, tá? É a ordem que eu escrevo, que engraçado, né? Do 6 para o 12, tá? Então a ordem aqui é metade, e é isso mesmo, né? Ó, 6 é metade de 12, 4 é metade de 8, 5 é metade é metade, né? Bom, vamos continuar? Então eu já tenho aqui a razão de semelhança, que é meio. Vamos ver, a ideia aqui é ver o que acontece quando eu procuro a razão entre os perímetros, primeiro, e depois a razão entre as áreas dessas figuras. Olha como é interessante. Já que as figuras são semelhantes, será que o perímetro delas também tem alguma coisa aí? Será que a área delas também vai manter alguma proporção? Vamos pensar nisso? Então primeiro vamos calcular o perímetro 1 e o perímetro 2. Perímetro tranquilo, né? A soma de todos os lados lá. Então, ó, 6, 10, 10. 6, 5, 5, né? Estou falando do resultado já. 5, 5, 10, mais 6 aqui. O perímetro é 16 centímetros, tá? Da figura 1. Vamos ver da figura 2? 12 com mais 10 com mais 10. Aqui dá 20, 32, né? 32 centímetros. Perímetro deu 32 centímetros lá e 16 aqui. Vamos ver, vou chamar assim, ó. Razão entre os perímetros. RP, razão dos perímetros. O perímetro desta figura deu 16, o perímetro desta figura deu 32. Bom, o que vai dar a razão entre os perímetros aqui se eu simplificar? Ó, 16 dividido por 32, simplificando por 16 aqui, né? Dá para fazer, dá exatamente meio. Já percebeu alguma semelhança? Olha lá. Se a razão de semelhança das figuras é meio, a razão entre os perímetros dessas mesmas figuras também é meio. Eles têm a mesma razão, tá bem? Então a razão que você encontrar de semelhança entre as figuras, ele também é razão entre os perímetros das figuras. E a área? O que será que acontece com a área, né? Vamos ver? Bom, área de um triângulo, a gente faz assim, base vezes altura dividido por 2. Lembra dessa formulazinha? A base aqui é o 6, a altura aqui é o 4, tá? Tá formando um ângulo reto aqui, por isso que eu coloquei o 4 ali. Então seria base, que é o 6, vezes a altura que é o 4, sempre dividido por 2, tá? Bom, a área 1 vai dar 6 vezes 4, 24. 24 divididos por 2 dá 12 centímetros quadrados, né? Então a área 1 deu 12 centímetros quadrados. Vamos lá para a área 2, vamos fazer a figura 2 agora, né? A base é 12, a altura aqui é 8, né? 12 vezes 8, dividido por 2, né? Opa, quase coloquei errado, dividido por 2. Vai lá. 12 vezes 8 dá 96, né? 96 divididos por 2, 48 centímetros quadrados. Bom, e aí, galera? A gente tem que pensar na razão entre as áreas, né? O que é a razão? A fraçãozinha ali, né? Vamos lá, ó. Então vou colocar assim, ó, razão RA, razão entre as áreas. Esta área deu 12 e a outra área deu 48, né? Olha lá, 48.
Simplificando aqui, ó, dá para simplificar por 2, por 3, por 4, mas o maior é por 12, né? Assim a gente já simplifica direto. Então, a gente vai ter o seguinte, a razão entre as áreas, dividindo aqui por 12, vai dar 1/4. Agora, o nosso objetivo é tentar pensar aqui que semelhança, que parecer tem desta razão para esta razão. Porque nós fizemos o seguinte, calculamos os perímetros e encontramos a razão entre os perímetros e vimos que ela se mantém a mesma. Para qualquer figura, desde que as duas figuras sejam semelhantes, a razão entre os perímetros dessas figuras também é a mesma razão, mesma coisa. E a área? Razão entre as áreas, nesse caso, deu 1/4. Mas o que 1/4 é do meio? Quer ver lá? É exatamente o quadrado. O quadrado. Ó, razão entre a área é igual a razão de semelhança elevada ao quadrado. Tá bem? Eu vou anotar isso no final do vídeo bem bonitinho para vocês copiarem, tá bem? Porque, olha bem, ó, veja o que está acontecendo. A razão da área é pegar a razão de semelhança, que é meio, e elevar ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. E aí, faz sentido? Por que faz sentido a área ser ao quadrado, a razão entre as áreas ser ao quadrado? Porque geralmente está usando multiplicação, alguns inclusive aparece o quadrado, né? Lá na área do quadrado, por exemplo, lado elevado ao quadrado, né? Então, por isso que ele vai estar ali sendo o quadrado da razão de semelhança, tá bem? Então, ó, razão de semelhança entre as figuras deu meio, metade, né? A razão entre os perímetros se mantém a mesma, também metade. Já a razão entre, no caso aqui, né, se manteve a mesma metade por causa dessas figuras, né? Já a razão entre as áreas é o quadrado. Eu vou fazer mais um exemplo bem rapidinho com vocês, e aí depois a gente finaliza, anota isso daqui bem certinho para vocês anotarem, beleza? Vamos lá. Vamos fazer então, pensar agora em relação a usei o quadrado. Por que eu estou usando o quadrado, galera? Uma curiosidade. Todos os quadrados são semelhantes entre si e você nem precisa provar isso, tá bem? Se você tem triângulos, você tem aqueles casos lá que você precisa comprovar alguns itens lá, tem que verificar a razão de semelhança, né? Se você pegar uma outra figura, sei lá, um trapézio, um paralelogramo, um retângulo, você tem que buscar a razão de semelhança para provar que eles são semelhantes. Porém, nos quadrados não. Nos quadrados, todos os quadrados são semelhantes entre si. Por isso eu já escolhi logo o quadrado para a gente pensar neles. Porque é muito simples e dá para a gente formalizar melhor a nossa ideia anterior, tá bem? Primeiro a gente vai pensar então no perímetro 1, tá bem? Ó, o quadrado, a figura 1 é um quadrado do lado 5. O quadrado tem 4 lados iguais, então simplesmente eu vou fazer 4 vezes 5 e o perímetro 1 é 20, né? 20 centímetros. Perímetro 2 são 4 lados que medem 3 cada um. Então, o perímetro 2, 4 vezes 3, 12. Tá bem? Vamos lá. O que seria a razão entre os perímetros? A razão entre os perímetros, vamos fazer do 1 para o 2, tá? Então, 5 sobre 3 é a razão entre as figuras. Vamos ver aqui entre os perímetros, né? 20 sobre 12. Dá para simplificar isso daqui. 20 e 12 dá para dividir por 4, né? 20 divididos por 4, 5. 12 divididos por 4, 3. Olha lá, ó. A razão entre os perímetros é 5/3. É a mesma razão aqui, ó, 5 sobre 3 das figuras entre si. Tudo bem? Vamos fazer agora o das áreas. Vamos lá. Área 1, área 2. A área do quadrado é mais tranquilo, né? Pega o lado e leva ao quadrado. Então seria 5 ao quadrado, que é 25 centímetros quadrados. E o outro é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9 centímetros quadrados. Ok? Vamos fazer aqui, ó. Razão entre as áreas. Uma área deu 25 e a outra área deu 9. E nesse caso, elas não podem ser simplificadas, galera. Né? O 25 nonos não dá para simplificar. Mas olha o que nós falamos no vídeo anterior. Eu vou anotar isso daqui, ó. Aí vocês anotam bonitinho. Razão entre as áreas é igual a razão de semelhança, tá, elevado ao quadrado. Veja bem se é verdade. Razão entre as áreas eu vou pegar então a razão de semelhança. A razão de semelhança do 1 para o 2 é 5/3.
certo? E vamos elevar ao quadrado. Olha lá. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 25 nonos. Tá aí. Deu certo, né? Então, o que a gente pode anotar? Isso daqui é importante, né? A razão entre as áreas é igual à razão entre as figuras, a razão de semelhança em si, elevado ao quadrado, tá bom? Isso aí é importante anotar aí, né? E a razão dos perímetros, né? Vamos lá, vou fazer aqui também para que a gente possa anotar. A razão entre os perímetros é exatamente a razão de semelhança das figuras, tá bem? Então, olha lá, que também é importante, né? Foi isso que a gente falou. A razão entre os perímetros das duas figuras é a mesma que a razão entre as figuras semelhantes. Já a razão entre as áreas é pegar a razão de semelhança entre as figuras e elevar ao quadrado. É isso. Com isso a gente vai ter com essas duas afirmações aqui, a gente vai ter umas ferramentas a mais, né, para resolver os exercícios aí. Beleza, galera? Por hoje é só. Valeu? Anota isso daí, copia bonitinho e vamos pro exercício.